Ora, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao Alentejo às Quartas, organizado pela Divisão de Conservação da Natureza e Bem-Estar Animal da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo. Informamos que estamos a gravar este webinar e que no final existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. O webinar de hoje é sobre o projeto Life Predator. Este projeto tem como objetivo contrariar a disseminação e novas introduções do invasor peixe-gato europeu, Silurus glanis. Para isso, contempla a implementação de um sistema de detecção precoce, o teste de diferentes metodologias de captura para identificar um método mais seletivo e eficaz, que será depois aplicado para reduzir a biomassa de peixe-gato, com o envolvimento dos pescadores locais, envolvendo também campanhas de sensibilização ambiental dirigidas a pescadores lúdicos e ao público em geral. Por fim, promove também a criação de uma economia circular local, procurando a melhor forma de tornar o peixe-gato mais apelativo ao consumo, aumentando assim a pressão de pesca através do seu aproveitamento alimentar. Então, o nosso orador de hoje é o Rui Riveiros, investigador do MARE, Centro de Ciência do Mar e do Ambiente da Universidade de Lisboa, que se dedica à monitorização e à modelação da ecologia fluvial, principalmente focados no restauro e gestão da vegetação ripária e fauna piscícola, face a alterações hidrológicas e invasões biológicas. Muito obrigado, Rui, por ter aceito o nosso convite. Pode então iniciar a sua apresentação. Obrigada. Ora, boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Portanto, em primeiro lugar, agradecer o convite para vir falar aqui sobre o projeto Life Predator, agradecer à Anaísa e à Patrícia, congratular todas as pessoas que nos estão a ver e temos todo o gosto em vir aqui falar do projeto, porque, como vão ver mais à frente, tem uma grande componente de sensibilização e educação ambiental sobre esta temática e o problema das invasões biológicas, portanto, temos todo o prazer em estar aqui presentes a falar sobre o projeto. Portanto, começando já a pegar na questão do projeto Life Predator e porque é que ele foi está a ser implementado aqui no nosso país. Foi uma proposta que foi feita ao financiamento LIFE, que é um financiamento europeu, e o objetivo é mesmo este de conseguir impedir que haja uma maior disseminação daquela que já existe no nosso país e nos outros países dos parceiros europeus, onde é invasor, de forma a que não venhamos a ter ainda maiores problemas do que aqueles que já estamos a ter com o siluro. Portanto, este projeto passa muito por prevenir, fazer sempre, em primeiro lugar, a prevenção desta invasão e de novas invasões noutros locais ou de outras espécies, conseguir detectar de forma mais atempada as novas invasões deste peixe e também combater a sua dispersão. Portanto, então porquê é que haveríamos de ter um projeto de LIFE sobre o siluro? Portanto, o siluro é um dos 10 maiores peixes de água doce, entrou em Portugal pelo Tejo, através do Rio Tejo, e tem passado para algumas outras massas de água, já com o apoio do ser humano. Portanto, é um peixe que não tem inimigos naturais, é um predador, alimenta-se de tudo o que há dentro da água, tanto fauna piscícola ou outros elementos biológicos aquáticos, mas também terrestres. Portanto, tem uma grande capacidade de se multiplicar, a sua fecundidade é muito elevada, cada fêmea pode depositar cerca de 300 mil ovos em cada postura, tem comportamentos de aprendizagem que não eram detectados nas suas zonas nativas e começam agora a ser vistos. Por exemplo, ele aprendeu a vir às margens, capturar os animais que estão na margem a beber água ou a tomar banho para se alimentar, como nova fonte de alimento. Percebeu também que nos nossos cursos de água existem migrações e existe uma maior disponibilidade de alimento nessa altura, e então também
consegue fazer aglomerações em constrições dos rios, onde ele sabe que vai haver uma maior afluência de peixe nas suas migrações para os caçar, e também porque pronto, já está totalmente espalhado pelo Rio Tejo. Já vimos que já passou também para o Rio Douro, já temos confirmação disso, e para além disso está em massas de água que naturalmente lhe era impossível lá chegar se não fosse com o apoio do ser humano, que é o caso, por Peço exemplo, da desculpa, barragem. Rui, peço imensa desculpa, Sim, só confirmar, está a passar a apresentação aqui, só nos aparece a sua imagem. Já começou, já iniciou a apresentação? já. Ah, Mas não estamos a ver. Se puder espera então lá, partilhar, peço desculpa. pensava que estava já a partilhar. Ainda não. Portanto, agora já estão a ver. Já sim, senhora. Agora sim. Obrigada. Portanto, o peixe é este que vocês estão aqui a ver. Isto foi um dos peixes que foram apanhados já no Rio Tejo já há alguns anos. Os primeiros peixes foram apanhados. E como podem ver, aqui estava eu a falar, aqui no Rio Tejo já está completamente dominado. Então está a aparecer em algumas massas de água, como eu estava a dizer, que só poderia acontecer se fosse com a ajuda do ser humano. Que é aqui, por exemplo, no caso de Montargil, aqui mais em baixo, não sei se conseguem ver também o meu rato, aqui na Meimoa e já lá em cima no Tâmega, na barragem do Torrão. Portanto, um dos trabalhos que foi feito já no âmbito deste projeto é tentar perceber qual é a alimentação do siluro, perceber do que é que ele se alimenta, e temos aqui um trabalho feito pela Mafalda Moncada, uma colega nossa, investigadora, que fez a sua tese de mestrado neste tema, e que o que ela fez foi avaliar o conteúdo estomacal de centenas de siluros e também, através de análise de ADN, o conteúdo dos intestinos e perceber o que é que o siluro estava a comer no Rio Tejo. Portanto, o siluro tem aqui uma especificidade que é um peixe muito nervoso e, portanto, quando é capturado, facilmente vomita o que tem no estômago e, portanto, muitas das vezes, quando se abre o estômago de um siluro, ele não tem nada lá dentro porque já o vomitou. E então é muito importante fazer esta análise também do ADN nos intestinos, porque o que está nos intestinos passou pelo estômago, está bem? Portanto, o que é que a Mafalda viu? Efetivamente, uma série de espécies nativas e exóticas no estômago do siluro, que é amarelo. Portanto, temos aqui enguias, temos o peixe-rei, tainhas, robalos e barbos, mas temos também perca-sol, axigãs e lucioperca, por exemplo. Só que, depois vendo, através das análises de ADN, conseguiu perceber que o siluro ainda se alimentava de outras espécies mais, por exemplo, as bogas, que muitas delas estão em perigo no Rio Tejo, escalos também, outro tipo de tainhas, diferente espécie. Portanto, a Mafalda percebeu que o siluro se alimenta de quase todas as espécies de peixe que existem no Rio Tejo. E não só em termos de diversidade, mas também em termos de quantidade. Portanto, o sinal é muito mais forte e a proporção de peixes que comiam estes peixes, que comiam, de siluros que comiam os nossos peixes, portanto, a dimensão dessa predação é muito maior quando se vê no intestino. Portanto, das presas mais frequentes do siluro é a enguia, por exemplo, o barbo, a perca-sol, o peixe-rei ou o sável, e muitas delas também são espécies que estão com estatuto de ameaça, não é? Que é o caso da enguia, o sável e muitas bogas que existem no nosso Tejo. Portanto, isto está-se a tornar um problema não só ecológico, mas também económico. Os pescadores profissionais sentem essa dificuldade já e já estão a trabalhar connosco afincadamente para reduzir aqui esta invasão. Eles próprios querem ter menos siluro dentro do Tejo,
Porquê? Do Tejo e das outras massas de água. Então, falo principalmente no Tejo porque é a zona mais afetada. O que acontece é que os pescadores profissionais dizem que cada vez pescam mais siluro, não querendo pescar, pescam mais siluro do que as outras espécies-alvo que eles procuram, como é o caso da tainha, ou das lampresas, ou dos sábios na altura das migrações. E isso para eles é um prejuízo, por uma razão, porque apanham menos peixe daqueles que eles conseguem vender, apanham peixe que não conseguem vender, que é o caso do siluro. Se houvesse mercado para o siluro, eles já tinham interesse em apanhá-lo, mas não podendo vender para eles é só um prejuízo, porque também se estraga as redes com peixes de grande dimensão, as redes não estão preparadas e muitas vezes tem o prejuízo das redes virem estragadas. Para além de ser um risco também à sua segurança, porque um homem sozinho a pescar um peixe com 70 quilos ou 90 quilos a debater-se para não sair de fora d'água, pode fazer tombar o homem para dentro d'água também e ficar emaranhado nas redes ou aleijar-se de outra maneira qualquer. Por outro lado, é evidente que pescar um peixe destes à cana dá uma grande adrenalina e, portanto, os aficionados da pesca lúdica, muitos deles, e eu próprio também sou pescador, nunca pesquei à cana um peixe destes, mas imagino que tirar um peixe destes com a cana deva ser uma emoção muito forte. E então há aqui também uma grande paixão por este peixe. Não obstante, dos pescadores lúdicos, a grande maioria dos pescadores compreender e concordar que o próprio siluro, ou peixe gato de peixe gato europeu, ser um peixe que traz um grande impacto aos outros peixes pela sua predação, pelo seu efeito de predação. Portanto, no entanto, há aqui ainda uma fação que não concorda e mesmo continua a promover a introdução desta espécie nas massas de água. Portanto, este é um projeto europeu, como eu já tinha dito, tem vários parceiros. Somos essencialmente 3 países de parceiros, principalmente italianos, onde conta também com a parte da gestão do projeto em si, feito pelos parceiros italianos. Depois temos um parceiro ou uma entidade parceira na República Checa, onde esta espécie é nativa e, portanto, contribuem com o seu know-how já há longo tempo sobre a espécie, sobre a ecologia e sobre a vivência desta espécie, mas também conseguem ganhar em poder utilizar vários peixes que são capturados nas zonas onde ele é invasor e poderem recolher amostras, que é mais difícil de fazer na zona nativa porque é protegido nesse local. Portanto, nós somos uma entidade beneficiária como parceiros portugueses, mas existem também alguns cofinanciadores, para além do projeto LIFE, não só italianos, mas também portugueses, que é o caso da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, que conseguiu perceber também já o problema que tem em mãos e ali à sua porta, e também a empresa Bem Amanhado, que se dedica à confecção e ao enlatamento de peixe de água doce e está muito interessada em também desenvolver o produto com o siluro. Portanto, dentro destes parceiros, a nossa área de atuação são várias massas de água dos 3 países. Temos 25 albufeiras que estão a ser estudadas em Portugal, 23 lagos na Itália e 2 lagos na República Checa. E aqui, o que é que nós estamos a fazer na implementação nestas massas de água? Portanto, temos 5 grandes objetivos para este projeto. O primeiro é prevenir mais introduções, portanto, tentar criar aqui uma consciencialização às pessoas dos problemas das invasões biológicas e principalmente aqui desta espécie predadora, do siluro. Portanto, criar a consciência nas pessoas de que não se pode devolver este peixe à água ou que não se pode introduzir em novas massas de água. Temos que ser nós os principais atores na não disseminação deste peixe para além daquilo que ele já
já se está a disseminar. Depois, a criação de um sistema de detecção precoce, porque quanto mais depressa nós detectarmos esta espécie numa massa d'água, mais fácil vai ser o seu controle populacional com vista à erradicação, se bem que depois desta espécie estar introduzida numa massa d'água, a sua erradicação é quase impossível. Portanto, por isso é que a prevenção é muito mais importante. E então, este sistema de detecção precoce conta com amostragem nestas massas de água de ADN ambiental, são filtrações de água que se fazem e depois, através da amostra de ADN que está nos filtros, consegue-se detectar a presença do siluro numa massa de água ou não, e também utilizando a monitorização das redes sociais, onde muitas das vezes é onde aparece o primeiro sinal de uma massa de água nova que foi invadida por esta espécie. Portanto, as pessoas, os pescadores que estão muito mais frequentemente nas massas de água, então em todas as massas de água a pescar, são os primeiros que vão pescar um peixe destes e vão fazer esse alerta nas redes sociais. Então, depois disto, um terceiro objetivo é, se nós queremos retirar este peixe da água, temos que criar aqui métodos de captura que sejam o mais seletivos possíveis. Portanto, queremos aumentar a pressão de pesca sobre esta espécie, mas não queremos ao mesmo tempo estar a aumentar a pressão de pesca sobre as nossas espécies nativas. Portanto, um trabalho que nós temos estado a fazer é testar diferentes métodos e diferentes configurações dos métodos para perceber qual é o método melhor que seja consiga capturar mais peixe-gato e menos das outras espécies nativas, para depois poder propor estas metodologias às autoridades e autorizá-las depois para as diferentes equipas que poderão entrar no terreno para a remoção do siluro. Outra forma ou outro objetivo deste projeto é então potenciar o seu consumo. Se nós não conseguimos, a entidade, a academia ou mesmo o Estado, remover estes peixes e impedir estas invasões, o que se pode fazer é, já que as pessoas vão à pesca, então pelo menos não o devolvam e que o comam. Este é um peixe que é muito bom para comer, apesar do estigma de ser feio e de saber mal, isso não é verdade. Portanto, nós já comemos de diferentes formas e feitios e conseguimos atestar que é um peixe muito bom. Por exemplo, este exemplo que vocês veem aqui, isto é canja de siluro, mais não é do que siluro e arroz. Portanto, se fosse um peixe que tivesse um mau sabor, rapidamente se detectava esse mau sabor na comida. Para além disso, já existem alguns restaurantes que estão a vender e a fazer pratos de siluro, mas o mercado ainda é irrisório, portanto não tem interesse ainda para os pescadores profissionais. O que eles fazem é pescar, quando pescam o peixe, ou matam e deitam fora, ou utilizam para isco. Pouco vai para venda. Mas, mais uma chega aqui para vos mostrar que este peixe é bom para comer e que é muito saboroso. Por exemplo, existe um restaurante em Santarém, que é uma estrela Michelin, e faz um menu de degustação de peixe do rio, em que um dos peixes no seu menu de degustação é o siluro. Portanto, se fosse um peixe que não fosse bom para comer, não era um restaurante com uma estrela Michelin que eu iria pôr no seu menu. E, por fim, interessa-nos também monitorizar as comunidades piscícolas nas massas de água que foram invadidas ou não e tentar perceber se as ações de remoção que estamos a promover e estas sensibilizações que estamos a fazer às populações estão a surtir efeito ou não. E, portanto, monitorizamos as massas de água antes da implementação do projeto e vamos monitorizar as massas de água depois das remoções do controle populacional do siluro, para perceber se efetivamente conseguimos ter algum efeito ou se é possível reduzir a população do siluro e se as nossas espécies nativas vão responder a essa remoção ou não. Com os resultados previstos para este projeto em 2027, quando acaba, portanto, nós estamos a apontar para
uma remoção de 50% nas duas albufeiras pequenas em Portugal e 10%, até 10% em duas albufeiras de maior dimensão. Fomos aqui um bocadinho, como é que é dizer, estimamos mal aqui esta nossa capacidade, estamos a ver que será muito difícil chegar a este objetivo, porque já existe muito mais siluro na água do que aquilo que se estava a pensar. Portanto, em termos de aumento de sensibilização, o objetivo deste projeto é alcançar 9.000 crianças ao fim dos 5 anos da sua implementação. Nós cá em Portugal já vamos com mais de 3.000 crianças em diversas escolas e em diversos concelhos. Depois também aumentar aqui a capacidade da academia e a passagem deste conhecimento para os gestores das águas. Criar equipas operativas de controle populacional e também de detecção precoce desta espécie e estabelecer aqui um grupo de especialistas no sul da Europa para poder criar depois uma estratégia de longo prazo no combate ao siluro na Europa. Por fim, queremos melhorar o estado ecológico das massas de água com este trabalho e também promover a remoção de cerca de 10 toneladas ao ano deste peixe para alimentação e, com isso, diminuir a sua população e aumentar a presença de espécies nativas nas nossas massas de água. Então, o que é que já está a ser feito? Já temos estabelecidas equipas operacionais com pescadores profissionais, equipas de vigilância dentro da nossa área de estudo, dentro dos pescadores e clubes de pesca. Portanto, a vermelho vocês conseguem ver também as barragens onde é feita a amostragem de ADN ambiental. Já foi feita em 2024, portanto, estamos à espera dos resultados e já fizemos também a monitorização destas 6 albufeiras principais para o estudo da evolução das populações, em que utilizámos a pesca elétrica nas margens, utilizando este barco que vocês estão aqui a ver, que para já é único no nosso país, para fazer pesca elétrica em massas de água lênticas, ou seja, massas de água paradas de grandes dimensões, como é o caso das nossas albufeiras, e depois na zona pelágica a utilização de redes de emanhar. O que é que nós vimos destas 6 albufeiras? Foram mostradas. Portanto, tínhamos aqui uma situação de referência que é Montargil, onde não existiria siluro e que serviria de referência depois para as outras massas de água. Entretanto, já temos confirmação que também já foi introduzido o siluro em Montargil, mas de qualquer das formas o que vocês estão aqui a ver é a tons de vermelho são espécies exóticas e em tons de verde são espécies nativas. Como podem ver, em todas as albufeiras a maioria das espécies são espécies exóticas. Isso já era de esperar, porque estamos a falar de albufeiras que são sistemas artificiais, não existiriam naturalmente no nosso país e criam uma condição de habitat que é completamente diferente daquela que é natural. Portanto, são massas de água parada, são águas lênticas e é normal que as espécies exóticas mais habituadas a este tipo de habitat tenham uma maior competitividade que as nossas espécies nativas. Portanto, as nossas espécies nativas, a maior parte delas preferem águas correntes ou rios, zonas lóticas. É normal que não se deem tão bem aqui nestas massas de água e, portanto, temos este panorama da maioria serem espécies exóticas. Mas, como vocês podem ver, em Montargil, não havendo siluro ou havendo já uma invasão muito pequena ainda ou muito recente, o que se pode verificar é que mais de metade da população piscícola são carpas e depois também temos um quarto ainda de pimpões, com algumas outras espécies exóticas ao barulho. Mas no caso do cedilho, vocês podem ver que mais de metade da biomassa piscícola desta massa d'água já são silúrios. Tá bem? E as restantes temos aqui mais um quarto, cerca de um quarto de carpas e quase todas as outras também exóticas,
com aqui alguns barbos ainda, como foram encontrados também em Montargil. Já no caso do Fratel, apesar de termos aqui todas elas espécies exóticas, não encontramos aqui silures e também a quantidade de peixe capturada nesta barragem é muito baixa. Isto trata-se de uma exceção que nós atribuímos à grande poluição a que esta barragem tem sido sujeita desde sempre, com as fábricas em Vila Velha de Ródão, que sempre deitaram muita poluição para dentro da água e que agora estão mais controladas, e também as grandes variações de nível que esta albufeira sente, até mesmo agora nos últimos anos, por causa das obras que têm estado a ser feitas na barragem do Fratel. Portanto, isto é um caso excepcional, temos aqui muitas espécies, temos muitas espécies exóticas, mas em número sempre apanhamos muito pouco peixe nesta albufeira, e por isso mais uma razão também por não termos apanhado o siluro. Nas albufeiras mais pequenas, temos aqui como referência a albufeira de Paracana. Podem ver que, mais uma vez, só espécies exóticas. Temos aqui mais de metade da biomassa são axigãs, que é uma espécie muito querida na pesca lúdica e é fomentada pelo próprio Estado, tem defeso para a sua reprodução. Portanto, é uma espécie que está aceita para a pesca e que pode ser devolvida à água por lei. Portanto, tínhamos aqui boas condições para a pesca lúdica ao axigã. Temos aqui também uma boa componente de alburnos e temos também aqui cerca de 6%, 7% de nativas ainda, nomeadamente barbos e bogas. Em Belver, o panorama, como estão a ver, no troço principal do Tejo, da amostragem que nós fizemos, mais de 90% da biomassa piscícola já é siluro. Portanto, dos peixes todos que apanhámos, da quantidade toda de peixe que apanhámos, mais de 90% era siluro, e as restantes espécies, temos aqui algumas nativas também, como a boga e o barbo, e o resto são exóticas. O caso da Meimoa é um caso em que também é uma invasão recente por parte do siluro. Temos aqui outro problema, que é o caso da perca europeia, que também foi introduzida nesta massa d'água, e, portanto, para além de temos aqui uma grande componente de carpas. A perca europeia estima-se que tenha sido introduzida nesta massa d'água há cerca de 4, 5 anos, portanto já tem quase 1/5 da população da biomassa na albufeira já é perca europeia. E temos aqui ainda cerca de temos 13% de biomassa em bogas, que era uma massa d'água que era muito conhecida pelas bogas, mas que tem vindo a diminuir, e conseguimos mesmo nos últimos anos encontrar aqui uma relação de proporcionalidade da diminuição da boga com o aumento da perca europeia. Portanto, a perca europeia está a aumentar na mesma proporção que está a diminuir a boga. O siluro também foi capturado, mas como a introdução ainda é há pouco tempo, portanto, ainda só capturámos cerca de 2% de biomassa em siluro. Portanto, temos estado aqui a fazer também já algumas ações de controle populacional, com o apoio de alguns pescadores profissionais, e, portanto, na albufeira da Meimoa, existindo ainda pouco siluro, tirámos já 28 kg de siluro, uma taxa de cerca de 2 kg ao dia. Na albufeira de Fratel, como se tem muito pouco peixe também, só tirámos ainda em 4 dias, tirámos 8 kg de siluro, mas, por exemplo, na albufeira de Belver, estamos a tirar uma média de 20 kg ou 22 kg por dia, tendo já tirado quase meia tonelada de siluro, e na barragem de Cedilho, que está completamente invadida por este peixe, ainda por cima, no braço do Pão Sul, que é Parque Natural, e temos o Parque do Tejo Internacional, portanto, é uma zona de Parque Natural, já tirámos mais de 5 toneladas de biomassa de siluro. Portanto, aqui nesta albufeira, nós já quebrámos o nosso recorde 3 vezes, em termos de dimensão. Isto que vocês podem ver aqui à vossa esquerda é um dia de pesca ao siluro, portanto é uma carrinha frigorífica cheia de siluros, e nós conseguimos
em outubro de 2024, em 4 dias, tirar mais de 1 tonelada só de siluro. Aqui está, vocês podem ver, nós aqui com os nossos colegas checos e aqui com o acompanhamento dos vigilantes da natureza, em que nós, como eu estava a dizer, quebrámos o nosso recorde em termos de tamanho de siluro 3 vezes. Portanto, apanhámos 3 peixes maiores que 2 metros e o último, o maior, tinha 2 metros e 22 com 93 quilos. Portanto, passado alguns meses, este recorde foi quebrado por um guia de pesca ali da zona que conseguiu à cana tirar um peixe que tinha, se não estou em erro, 2 metros e 32, tinha 103 quilos. Portanto, aqui temos estado a fazer também as análises e tentar perceber qual é a riqueza piscícola e de invertebrados que existem nas albufeiras. E, por fim, temos estado a ter o trabalho de ir ter com as populações, ir ter com os agentes locais e sensibilizá-los para a problemática da invasão do siluro. Temos trabalhado muito com as forças de vigilância, nomeadamente os guardas florestais, os agentes do CEPNA e vigilantes da natureza. Temos andado a dar formação na identificação dos peixes para que seja mais fácil a sua ação de fiscalização da pesca no terreno. Portanto, ainda esta semana e a semana passada tivemos em Alcochete, na sede da Reserva Natural do Estuário do Tejo, e também em Marvão, a dar formação a grupos de cerca de 35, 40 agentes destes para terem uma melhor capacidade de identificação das espécies. Temos ido a várias escolas e temos também feito reuniões e encontros com a população geral para falar sobre este assunto. Portanto, em termos de idas à escola, já chegámos a mais de 3 mil estudantes, mais de 30 escolas e mais de 25 municípios. Se alguém estiver interessado, pode falar connosco, nós vamos lá fazer estas ações para alunos desde a primária até à escola secundária e não cobramos dinheiro nenhum por isso, nós vamos lá às nossas custas, temos todo o gosto em lá ir e há uma grande parte do projeto que tem financiamento para isso. E por fim, como podem ver, isto é uma equipa muito mais vasta do que apenas eu que estou aqui a falar, portanto, por trás temos todos estes elementos que na parte da Faculdade de Ciências lidera aqui este projeto o Filipe Ribeiro e pronto, e que nos coordena a todos na execução deste projeto. E penso que já deixei de partilhar. Já sim. Estou disponível para perguntas, se alguém tiver interesse Exato. nisso. É isso que eu ia dizer, precisamente. Muito obrigado, Rui, por esta interessantíssima apresentação. Abrimos então agora o espaço para os participantes colocarem as suas questões. Podem fazê-lo de forma oral, para eu fazerem, devem colocar a mão no ar e nós daremos palavra, ou podem também, em alternativa, escrever no chat e nós leremos a pergunta, dirigida aqui ao Rui. Já temos então. Houve uma pessoa que tinha colocado a mão no ar, mas arrependeu-se. Esperemos que volte. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Já foram colocadas algumas questões e temos então, ao longo da apresentação do Rui, foram colocadas algumas questões que foram respondidas pelo Filipe, mas temos aqui o Edgar. Eu vou dar palavra então ao Edgar, que pode colocar de forma oral, também vou permitir a câmara. Edgar, pode ligar o som e colocar a sua questão. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Já está o som ligado, né?
Tá, caro Rui, ora viva. Uma pequena sugestão. Eu acho que era muito interessante, não só com o siluro, mas também com outras espécies que são gastronomicamente valiosas, isto passar na televisão em grande escala, como por exemplo um Hell's Kitchen, só destinado a espécies exóticas invasoras, para haver um fomento e uma percepção por parte da população em como realmente vale a pena capturar estas espécies, não reproduzi-las para capturar, mas retirá-las do meio e dar uma conotação gastronómica e económica. E de alguma maneira acho que era importante usar-se a televisão em horário nobre, porque esses programas passam numa hora que toda a gente vê e conseguem repetir a visualização, de modo a, em grande escala, conseguirmos elucidar as pessoas e dar-lhes ideias para fazerem coisas boas com coisas más, digamos assim. Era só uma sugestão, era só mesmo isto. Obrigado. Obrigado, Edgar. Isso é uma excelente ideia. Também já tínhamos pensado nisso. É mais difícil conseguir entrar na televisão, mas há já alguns trabalhos que têm sido apresentados na televisão sobre o siluro, em que se fala também sobre isso, mas sim, mas isso é uma excelente ideia, haver um programa desses culinário que mostre as diferentes potencialidades desta espécie e de outras exóticas para a alimentação, e até mesmo as nativas, mas pronto, as nativas, já a maior parte das pessoas já conhece a forma de as confeccionar, sim. Creio que temos já uma questão. Vamos verificar aqui no chat, só um bocadinho. Gabriel Silva questiona: em que locais das Albufeiras é mais habitual o siluro se encontrar? Em locais das albufeiras, em toda a parte. Portanto, ele tem uma grande especificidade espacial em termos de descansar, em termos de local onde ele vai dormir durante o dia, mas depois durante a noite ele percorre vastas áreas na procura de alimento. Portanto, em toda a massa d'água ele pode andar e pode ser encontrado. Leonor Freitas coloca a questão: outra potencialidade pode ser a alimentação de peixe em cativeiro? Poderá ser, sim. Nós temos os nossos colegas do Instituto Politécnico de Santarém estão a estudar diferentes formas de utilização do siluro e também já abordaram essa questão. Eu não tenho certeza no que estou a dizer, mas penso que haja aqui o problema de precisarem também de escala e de quantidade de peixe para o fazer, e também a questão da transformação na farinha, mas sim, mas essa é uma das hipóteses que está em cima da mesa também. Jorge Polido Valente questiona: o siluro pode atacar humanos? Bem, agora se calhar vou dar uma resposta que o Filipe não queria que eu desse, mas é assim, para já, a evidência científica até há 6 meses atrás, a nossa resposta era que não havia evidências disso. Havia em Portugal uns relatos de um siluro que atacava pessoas em Vila Velha de Ródão, mas era sempre atribuímos isso como um boato. A verdade é que há 6 meses para trás, para cá, surgiu uma notícia na Alemanha de uns polícias que tiveram que abater um siluro que andava a atacar pessoas dentro d'água. Portanto, para já, este é o único relato que existe. Não existe outra evidência. A verdade é que nas massas d'água, onde ele é invasor, ele tem aprendido novos comportamentos. Portanto, esta questão de vir à margem caçar animais que estão fora d'água, e por isso tem esta alcunha também de orca de água doce, esta capacidade que ele tem de vir à margem caçar, por exemplo, pombos ou outras aves que estão a beber água ou a tomar banho e depois voltar para dentro d'água, portanto, aí já não quero ser alarmista, nem vou extrapolar mais que isso, mas a verdade é que pelo menos um caso reportado nos média já existe. Além de que também ataques portanto, a animais mais pequenos também já foram várias vezes relatados, não é? Sim, eu não falei sobre isto, mas, por exemplo, no estudo que a Mafalda fez do ADN nos intestinos,
foi detectado aves aquáticas, aves terrestres, foram detectados javali e deu também sinal de cão, que podemos, neste caso, numa forma mais precaucionária, atribuímos isto a uma contaminação da amostra, mas... Temos então aqui mais uma mão levantada. Rui Júlio, vou-lhe dar então, permitir o microfone, pode ligar o seu microfone e colocar a questão. Obrigada. Enquanto o Rui não diz nada, eu vi agora aqui uma mensagem do senhor que não consegui ler, que diz que também já pescou Agora no Siluro, consegue, no Pinhão, agora portanto, no Douro. consegue-me ouvir. Sim, estou a ouvir. Ok, então só uma pequena resenha. Este meu contacto com o Siluro vem da minha participação nas atividades que eu faço pelo Tejo ao longo do ano. E, portanto, uma das imagens está aí, até um siluro capturado por um pescador profissional, o João Lobo do Porto da Palha. E tenho tido contacto com o João Gago da Escola Politécnica de Santarém. E, portanto, ano passado participei em 3 atividades, uma em Tancos, outra no Val de Santarém e outra como se chama, agora não me lembro, perto da Chamusca Tapada. Ok. Sim. Uma coisa. Quando o siluro é introduzido em Portugal, pelos motivos que nós conhecemos, ele é originário do leste da Europa, e por um biólogo que introduz no Ebro, eu depois começo, a primeira coisa que me começa a confusão é porque é que ele é detectado na Meimoa. E agora, quando vi este workshop, eu pergunto, qual é a disseminação atual que nós podemos dizer em Portugal? Há relatos esporádicos no Mondego. Qual é a disseminação atual em Portugal que nós podemos com certeza dizer concretamente que já foram capturados alguns siluros ou comecem a causar preocupação? Okay. Obrigado, Rui. Temos aqui 2 perguntas. Uma delas é porque é que está na Meimoa, não é? Nós também não sabemos, quer dizer, imaginamos, porque foi alguém que lá foi colocar e, muito provavelmente, pelo interesse da pesca lúdica. Os peixes ainda não conseguem viver fora da água, não conseguem andar, portanto, numa massa de água que faz parte de uma linha, de uma bacia hidrográfica, quer dizer, faz parte da mesma bacia hidrográfica, mas não consegue subir pelo Zézer acima, porque tem uma série de barragens, portanto, por aí não foi, teve que ser levado a alguém. Ou seja, o intuito disso, nós supomos que tenha sido pela pesca, mas só quem lá o colocou é que sabe porque é que lá o pôs. Em relação a poder dizer onde é que o siluro está, nós temos aqui uma estratégia que é só considerar locais que nós conseguimos confirmar, ou que nós capturamos o peixe, ou que temos pelo menos 3 relatos fidedignos de pescadores ou de outras pessoas, 3 relatos fidedignos dessas capturas. Portanto, nós consigamos ver o peixe, consigamos identificar o local, está bem? Temos que ter 3 relatos desses. Menos que isso, nós consideramos que ainda não podemos oficializar essa presença. Portanto, existem relatos no Mondego, como disse, mas como não conseguimos confirmar ainda, não estamos a dizer que já existe no Mondego. Onde efetivamente temos a certeza que existe e que já temos essas confirmações feitas é ao longo de todo o Tejo e do Douro, e depois nas tais barragens que eu tinha falado. O Torrão lá em cima no Tâmega,
a Meimoa e Monte Argil. Ok, obrigado. É muito estranho, por exemplo, que não haja ainda no Guadiana, mas há lá mais 2 espécies de peixe-gato. Esperemos que não chegue lá este. Temos então aqui mais algumas questões / comentários no chat. Aqui, depois da pergunta de se o siluro pode atacar humanos, também foi colocada a questão: quanto tempo precisa para atingir as grandes dimensões referidas? Isso é uma questão que também nos está a assustar, que é, ele aqui em Portugal tem crescimentos muito mais rápidos do que tem na sua zona nativa. Portanto, nós quando capturámos este siluro que tinha 2,22 m, 93 kg, estávamos cá com colegas da República Checa. Eles lá têm um grande conhecimento na biologia e da ecologia deste peixe. E uma das formas que nós temos de fazer a determinação da idade dos peixes é através da contagem dos anéis das vértebras do peixe. E, portanto, nessa noite, quando capturámos o peixe, ao jantar estávamos a determinar a idade do peixe. Estávamos a olhar para as vértebras do peixe e estávamos a contar. E todos eles ficaram espantadíssimos que todos nós fomos concordantes em determinar a idade daquele peixe em 14 ou 15 anos. E o que os nossos colegas checos nos disseram é que um peixe com aquela dimensão na República Checa devia ter uns 25 ou 30 anos. Portanto, é um peixe que cresce, tem uma taxa de crescimento muito maior. Porquê? Porque as nossas águas são muito mais quentes e, portanto, ele alimenta-se durante todo o ano. Quando na República Checa as águas, a determinada altura no inverno, baixam abaixo dos 8 graus centígrados, o siluro deixa de se alimentar. No Tejo, por exemplo, a água em média nunca chega abaixo dos 10 graus. Portanto, ele tem, apesar de haver aqui uma variação sazonal, que ele está menos ativo no inverno também cá em Portugal, o que acontece é que ele tem condições para se alimentar durante todo o ano. E, portanto, o que nós temos estado a ver aqui, não só com o siluro, mas também com a perca europeia, é que os crescimentos são quase, se não mesmo, o dobro da velocidade que aquilo que acontece na zona nativa. Portanto, um peixe destes com 2 metros, ao fim de 10 anos, 12 anos, já pode ter 2 metros de comprimento. Também, Luís Bar também faz uma questão semelhante. Pesquei um siluro com 39 kg em julho deste ano, no Rio Douro, /Pinhão. Para ter este peso, qual a idade provável? Isso teríamos que ver nas curvas de crescimento, nós estamos a construí-las ainda, portanto, mas com esse peso, eu diria aí uns 5 ou 6 anos, talvez. Vera Lúcia Pereira questiona: não é possível impedir a reprodução? Para isso, tinha que se capturar os peixes e esterilizá-los. E nesse sentido já não os devolveríamos à água. Outra forma de esterilização sem entrar em contato com eles não me parece que seja viável. Sem que possa prejudicar também as nossas espécies. Temos aqui um comentário da Ruth que dá os parabéns pela passagem de informação muito importante e até questiona: não conseguem passar estes webinars na TV de circuito fechado, como os hospitais, autarquias, serviços municipalizados e por aí em diante? Seria uma forma gratuita e abrangente de passar informação. Isso talvez seja mais uma pergunta para a Anaísa e passar estes webinars na televisão. Nós sempre que os média nos contactam, nós estamos sempre disponíveis para passar esta mensagem. Portanto, há programas já, a SIC e a RTP têm episódios, falo, por exemplo, da biosfera e outros programas a falar sobre o siluro em que nós participamos e sobre espécies invasoras, e mesmo quando fazemos ações destas em determinados locais, contactamos também os jornais locais para estarem connosco. Portanto,
e sempre que haja interesse da parte dos média, nós estamos disponíveis para passar a mensagem. Outra sugestão também, que talvez até possa ser, é apenas uma sugestão, mas é ter essa informação disponível sobre o projeto, por exemplo, em museus ou que se adequem. Estava a pensar, por exemplo, no Fluviário de Mora, que também trata de espécies assim piscícolas, se podiam, de certo modo, ter uma parceria com o Fluviário e ter exposto informação sobre esse tipo, sobre o projeto e sobre. Portanto, sobre alertar e passar informação. Poderia ser outro Nós local. trabalhamos diretamente com o Fluviário de Mora. A nossa colega Luísa, lá do Fluviário, trabalha no nosso grupo de investigação também. Eu não tenho a certeza, posso estar a induzir em erro, mas existe lá uma exposição sobre sons de peixes, que eu não tenho a certeza se é fomentado pelo Life Predator, mas pronto, mas sim, mas nós estamos sempre abertos e o nosso interesse é divulgar esta informação, portanto, nesses locais também estamos disponíveis para fazer esse tipo de trabalho, sim. Muito bem. Jorge Polido Valente também sugere, podiam fazer uma divulgação mais intensa através dos clubes de ciência viva, e eu creio que o senhor Rui colocou novamente a mão Exato, no... exato. Deixa-me só fazer uma pergunta que é em relação à monitorização. Portanto, a captura é feita com redes ou com pesca elétrica, com a ajuda ou não, ou com os pescadores profissionais. A pergunta é se está previsto alguma monitorização com sonar, GPS, que possa auxiliar na difusão e ver Sim, deste aspecto. estou a perceber. O Rui se foi às ações aos concursos de pesca, viu o nosso barco a trabalhar, viu a pesca elétrica. Portanto, a utilização de sonares atualmente ainda não nos é possível diferenciar com grande certeza as espécies. Portanto, nós conseguimos avaliar a biomassa piscícola que existe dentro da massa d'água, mas conseguir determinar qual é a proporção de espécies dessa biomassa é muito difícil ainda. Portanto, nós utilizamos os métodos ainda que são mais fiáveis para a monitorização e que são padronizados, portanto, são feitos da mesma forma e conseguimos ter aqui uma comparação. Portanto, o que fizemos foi esta monitorização no princípio e vamos fazer outra no fim, e sendo a monitorização feita, as duas monitorizações feitas da mesma forma, conseguimos então perceber a evolução. O que é que nós fizemos? Foi como o Rui disse, fizemos pesca elétrica nas zonas de margem e depois nas zonas lênticas ou em águas abertas, onde esta pesca elétrica já não é eficiente, porque o peixe tem muito mais facilidade em fugir, então temos que utilizar as redes. As redes, neste caso, não foi com o apoio dos pescadores profissionais por uma razão. Nós utilizamos redes científicas, não são redes normais que os pescadores utilizam. Estas redes, como sabe, as redes são muito seletivas em termos de dimensão do peixe. Quanto maior ou menor for a malha, também maior ou menor é a dimensão do peixe. Portanto, estas redes que nós lançamos são redes que num pano têm diferentes malhas. E têm diferentes malhas para isso mesmo, para poderem capturar toda a dimensão de peixe que anda ali na massa d'água. Por isso é que também não fizemos com os pescadores profissionais. Os pescadores profissionais hão de utilizar agora os métodos que nós vamos determinar como mais eficientes para a captura do siluro, se assim o entenderem e se for autorizado, não é? Porque nós já conseguimos perceber aqui uma malha específica de dimensão de malha a partir da qual é mais provável apanhar siluros ou só exóticas. Portanto, a partir de 180 a 200 milímetros de malha já só vamos capturar espécies exóticas, dentre as quais o siluro, e aqui conseguimos aumentar o esforço de pesca sem aumentar muito a pressão de pesca nas nossas nativas. E também outro método que temos estado a estudar
e que tem um sucesso muito grande para a captura do siluro, tem uma especificidade superior a 95%, que são a utilização de palangres, tal como se utiliza no mar, utilizarem água doce de palangres com isco vivo. Agora que estamos a testar, sabemos que não é permitido isso, ou terá que haver uma autorização especial para o fazer, ou teremos que arranjar outro isco para os palangres. Mas esse método apanha só exóticas, e nos casos que temos estado a testar, mais de 95% eram silúrios. Ok, obrigado. Obrigada, Rui. Portanto, o Jorge Polivalente tinha realmente colocado essa questão das armadilhas seletivas, que já foi respondida agora mesmo pelo Rui. A Leonor está a colocar uma questão que eu acho que tem mais a ver aqui com a organização da CCDR, se podemos divulgar a gravação deste webinar por vários alvos que nos pareçam importantes, a bem da causa. Eu creio que sim, acho que o interesse será a divulgação do projeto. Pelo projeto, somos tudo a favor. Eu penso que da parte da CCDR também há todo o interesse aliás, estes webinars realizam-se com este intuito mesmo, de passar informação relevante e dar a conhecer projetos, portanto, na área da conservação da natureza, que realmente tenham impacto e que, portanto, que sejam importantes serem conhecidos, digamos assim. Portanto, creio que sim, que a divulgação é sempre bem-vinda. E obrigada, Leonor. Não sei se haverá mais alguma questão. Vamos dar mais uns instantes para ver se mais alguém quererá colocar mais alguma questão. Qualquer das formas, se tiverem interesse, podem sempre contactar através do nosso e-mail lifepredator@ciencias.lisboa.pt. Estaremos sempre à disposição para responder a questões ou partilhar alguma informação que tenham interesse, ou mesmo partilhar ideias, porque todas as ideias são bem-vindas. Nós enviaremos os contactos, portanto, os meios de comunicação do projeto, posteriormente, quando enviarmos, portanto, a gravação do webinar. Portanto, disponibilizaremos esses contactos posteriormente também. Eu creio que vamos só aguardar mais uns instantes. Já vi aqui também uma proposta de haver uma ideia de haver aqui uma exposição itinerante. É verdade, também pensámos nisso, mas não conseguimos chegar a todo lado ainda. Mas sim, existe já uma exposição itinerante muito interessante de um projeto parecido com este, que é o Life Invasáqua, que é destinado ao combate às várias invasoras que existem no nosso país, não só peixes, mas também plantas e todos os elementos biológicos. Mas pronto, não temos gente suficiente para todas as ideias que gostaríamos de pôr em prática. Mas vão realizando o vosso trabalho e vão surgindo oportunidades também de divulgação, creio. Então, se mais ninguém tem questões, seja oral, seja por escrito, ou sugestões ou comentários, resta-nos agradecer então portanto, ao Rui por tão interessante apresentação, desejar a continuação do excelente trabalho que tem estado a fazer e uma boa tarde a todos os participantes e até ao próximo webinar. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Boa E tarde. boas pescas. Obrigado.